Pergunta: professor, eu posso treinar para força todos os exercícios do meu treino? Tipo, supino uma série de 2 repetições e supino inclinado também uma série de 2 repetições? Essa pergunta ela parece ser muito simples, mas ela é mais complexa do que parece. Por que se nós olharmos para esse exemplo aqui, uma série de 2 repetições seria mais um treino, né? Uma tendência a ser para força máxima. Aqui não é um treino de força básica, né? É um treino mais de força máxima, que vai exigir alguns detalhes, algumas implicações. Normalmente no treino de força máxima a gente trabalha com intensidade de 90% da força máxima para cima, e essa intensidade é um universo à parte. Fazer isso em todos os exercícios? Sim e não. Se a gente vai falando de exercícios principais e alguns exercícios assistentes, sim. Agora, se a gente vai falando de todos, aí não. Nós temos que entender essa categoria, essa hierarquia de exercício principal, exercício assistente, exercício acessório. O exercício principal, no contexto de treino de força mais básico, vai ser agachamento, barra baixa, supino, desenvolvimento e deadlift. São exercícios que envolvem a maior quantidade de massa muscular possível, a maior amplitude de movimento efetiva, que possibilita a gente levantar mais peso e que é progressiva por anos, quem sabe décadas. Os exercícios assistentes são variações desses exercícios principais que têm o objetivo de ou fortalecer um ponto fraco da pessoa ou então explorar ângulos motores que não são tão bem explorados assim no exercício principal. Tipo, agachamento barra baixa, exercício principal, usa articulação de joelho? Sim, tornozelo também. Só que não explora tanto assim, né? Ainda falta alguns ângulos motores ali que podem ser complementados com agachamento barra alta ou agachamento frontal. E os acessórios são aqueles exercícios que são desenhados para focar em uma determinada região, uma determinada massa muscular, são mais isolados por natureza, não necessariamente que sejam monoarticulares. E normalmente nessa história de utilizar o mesmo número de repetições do exercício principal e do exercício assistente, nós temos que olhar qual é o tipo de exercício, porque quanto mais próximo o exercício for, o exercício assistente for do exercício principal, mais a gente pode utilizar o mesmo número de repetições. Um exemplo: agachamento barra baixa, exercício principal, exercício assistente, agachamento barra baixa com pausa. A gente pode tranquilamente utilizar o mesmo número de repetições, como está aí no exemplo, fazer 2 repetições no agachamento barra baixa e depois 2 repetições com agachamento barra baixa com pausa. Aquele agachamento barra baixa com pausa, por causa dessa pausa, vai corresponder ali a umas 3, 4, talvez 5 repetições ali, se for sem pausa, regular. A gente vai ter que tirar peso da barra. Então, querendo ou não, o tipo de estímulo acaba sendo um pouco diferente. Agora, o caso aqui do exemplo mesmo, como vocês estão vendo, supino inclinado, eu não sou muito fã desse exercício específico, supino inclinado, ser feito nesse número de repetições por uma questão de risco, porque ele expõe pra caramba, né, aqui, né, o tendão do peitoral. O supino com pegada fechada acho que combinaria mais, porque tem um lado negativo. O primeiro, a fadiga. Tu pega lá 2 exercícios grandes, próximos, com intensidade bem alta, bem próxima relativa à força máxima, vai ser um estresse absurdo em cima do seu sistema nervoso, em cima do teu tecido conectivo, uma carga adrenérgica muito grande. Pode deixar seu treino sustentável e até te deixar, quem sabe, um pouco mais propenso a lesões. Obviamente, aqui eu estou referindo a esse exemplo específico de uma série de 2 repetições. Se fosse lá 6 repetições, aí a gente já poderia também considerar mais tranquilo, fazer 6 repetições no supino e 6 repetições no supino inclinado. Aí já não teria problema. Mas especificamente, abaixo de 4 repetições eu não sou muito fã, não sou muito adepto. Não que eu não possa fazer nunca, mas eu recomendo não fazer isso direto. Nós temos que olhar para os exercícios, né, principais, assistentes, acessórios, mas como um espectro de repetições para tu trabalhar ali, desenvolver força durante todo esse espectro, né? De 1 a 6 repetições os exercícios principais, para desenvolver mais essa parte miofibrilar e neural. Os exercícios assistentes, de 3 a umas 8 repetições, para desenvolver um pouco mais essa parte de massa muscular sem exigir tanto do sistema nervoso, já que tu já fez a parte do exercício principal. E 8 repetições para cima ali, com os acessórios lá, mexendo com a massa muscular específica ali, que precisa ter um trabalho extra. Isso é só uma ideia geral, uma recomendação geral. Isso vai, como eu disse, ser uma coisa muito particular, dependendo da individualidade, isso obviamente vai ser mexido. Mas nós temos que ver também se é necessário mesmo, para cada caso, se é iniciante, intermediário, avançado. Para iniciante, esse caso específico aqui, uma série de 2 repetições, esquece. Não precisa disso para ganho de força. 4 a 6 repetições pro grid é mais sustentável para ti, e menos de 4 repetições vai ser um negócio pesado pra caramba e teu aparelho locomotor não tá ainda tão eficiente, né, de realizar o padrão de movimento e recrutar o máximo de unidades motoras possíveis, e simplesmente não precisa passar por
todo esse estresse de ir tão próximo à força máxima nesse momento. Intermediários, tu já pode realmente explorar mais esse tipo de estímulo, porque o estímulo mais básico ali de 4 a 6 repetições vai funcionar, mas não vai funcionar sempre em todo momento. Então realmente experimentar intensidades maiores é uma boa. Avançados não tem para onde correr. Na verdade, ele vai ter que potencializar, fazer a potencialização fásica para chegar nessa zona aí, nesse número de repetições da força máxima e gerar o melhor desempenho possível. Então, tudo realmente vai depender muito do caso. Aqui eu dei uma recomendação mais geral, mas se tu quiser saber uma coisa mais específica de agachamento, spin, deadlift e desenvolvimento em relação ao número de repetições mais efetivas para cada caso, é aqui que tu tem que ver. Te espero lá, fica com Deus e seja forte tudo que fizeres.